Me lembrem sempre. Então, a gente não vai se estender muito, tá? E eu vou basicamente passar para vocês somente um mês, né? Essa parte. Então, fica bem corrido, ainda mais, creio eu, que todos aí lecionam, né? Ou a grande maioria leciona. Aí, vocês têm outras atividades também para, né, dar conta aí. Perfeito? Bom, então, sou professor da Unicentro, né? Vamos combinar um negócio nas próximas até 19h10, ok? Porque senão fica chato eu estar parando e fica chato eu não consigo falar e nem vocês me entenderem, tá? Então eu vou esperar até as 19h10, as próximas semanas, e depois a gente toca o barco. Quem não entrou eu não autorizo mais, por conta que daí depois assiste, né, em casa, como está gravando, é mais fácil. Perfeito? Aí eu não atrapalho vocês e nem eu fico muito irritado aqui também, né, com esse zunido aí de... Certo? Então, voltando mais uma vez, vamos lá. Então, eu sou o professor Jotair Kiavetikowski, tá? Eu leciono na Unicentro faz um bom tempinho já, e vou trabalhar essa segunda parte com vocês, certo? Eu já trabalhei em outro formato da especialização, também essa disciplina, né? Vocês vão ver que tem vídeos meus gravados ali, e era um pouquinho diferente o módulo da disciplina. Eles tentaram fazer uma coisa mais interativa agora, né? E creio eu que vai ser melhor, porque nas outras 2 vezes, pelo menos que eu lecionei, eu nem conhecia os alunos, né? A gente só gravava e mandava lá os vídeos, e aí a gente acabava não conhecendo ninguém. Aí depois, quando a gente pegava para orientar, era aquela loucura, né? Porque a gente nem conhecia a pessoa e tinha que orientar a pessoa nem conhecia o professor também, conhecia só de vídeo, que é gravado ainda, né? Que é pior do que o Meet aqui online, certo? Bom, gente, primeiramente me colocar à disposição de vocês, tá? Para qualquer dúvida, qualquer coisa, me mandem e-mail, tudo. Eu só não vou passar o telefone, porque senão vai ficar muita mensagem, sabe? Durante o dia, e a gente tem outros afazeres, certo? Então, mas por e-mail eu respondo vocês. Eu não prometo que eu respondo logo para vocês enviarem, mas eu consigo responder, certo? Bem, então vamos lá. Olha só, vou ter uma rápida apresentação aqui, só sobre minha formação, tá? E depois a apresentação da disciplina, e mostrar algumas coisas também sobre o Moodle. Perfeito? Bom, então eu sou formado em matemática, licenciatura, né? Eu me formei na cidade de Palmas, no Paraná, né? Lá, na época era particular ainda, quando eu me formei, era a Universidade Católica, se eu não me engano, do Sudoeste do Paraná, certo? Depois eu fiz mestrado, tá? Então fiz mestrado lá no Rio Grande do Sul, em modelagem matemática. Então passei 2 anos lá no Rio Grande do Sul, modelagem matemática voltada não à educação, mas sim voltada à matemática aplicada. Tá? E agora estou concluindo aí, acho que mês que vem, fevereiro ou início de março, devo estar defendendo meu doutorado em métodos numéricos, tá? Em engenharia na Federal do Paraná. Certo? Então, o que basicamente eu estou aqui há 8 anos já na Unicentro. Tá? E tem mais experiências também da UTF-PR. Então, sempre como professor de matemática e professor de computação. Tá? Eu sou lotado atualmente no departamento de computação, então trabalho aí com disciplinas de cálculo numérico aplicado, né, à computação, programação, né, programação básica aí para as engenharias e para matemática aplicada e computacional. Também lecionei no último semestre computação para licenciatura, né? Então estou bem habituado aí com o pessoal da licenciatura, até mesmo porque eu sou, né, da licenciatura, certo? Então, além dessa minha formação em licenciatura, eu estou fazendo uma outra graduação agora também, aí em paralelo, de computação, né? Então ciência da computação também. Tá? Então, eu não fico no departamento de matemática. Apesar que aqui na Unicentro os departamentos é um de frente para o outro, né, no mesmo prédio. Mas eu fico no departamento de computação. Tá? Se algum dia vocês tiverem interesse em me visitar, sejam bem-vindos, tá bem? Bom, o que eu tenho interesse? Então, eu tenho interesse lá para futuras, né,
orientações, ou até mesmo para a gente trocar ideias e tal, em tecnologias na educação, tá? Diferente da aplicação, certo? E minha linha de pesquisa mesmo é sobre dinâmica dos fluidos computacional e transferência de calor e massa, ou seja, basicamente assim, pesquisa mesmo, eu estou interessado em saber exatamente como as coisas acontecem aí, né, no mundo dos fluidos, certo? Então, faço simulações computacionais para saber lá. Hoje em dia eu trabalho bastante na área da agricultura, então quero saber bastante como que funciona dentro de um silo, né? Nossa região aqui, pelo menos aqui onde eu moro, é bastante agrícola, aqui em Guarapuava. Então, estou bem interessado com essa parte da produção aí e a conservação dos grãos, certo? E tem umas outras equações também que eu trabalho, que é com equações de Navier-Stokes, que são equações mais teóricas, né? Não são bem modelos matemáticos, tá? Eu sei que não é muito o intuito aqui, é mais para vocês conhecerem, certo? Basicamente com o que eu trabalho. Com linguagens de programação diversas, daí, né? Desde Java, Python, C, Fortran, e aí vai, né? Depois que tu aprende uma, você vai migrando para as outras facilmente, certo? Bom, aqui está o meu e-mail, gente, né? Bem simples aí, só meu nome, meu primeiro nome, jotair@unicentro.br, tá? Fiquem à vontade para me mandar. Só quando mandarem, fazendo um favor, me vim lá, ó, professor, eu sou aluno da pós, tal, tá bom? Da especialização, para que eu identifique vocês, porque senão faz que não os alunos da graduação me mandam e-mail, eu não faço nem ideia quem é o indivíduo e nem do que eles querem conversar comigo, né? Então, depois eu já vou aprendendo o nome de vocês, fica mais fácil, né? Mas na primeira vez, pelo menos, me mandem lá especificando, né, o assunto, tudo, principalmente no assunto, né? Senão eu deleto, nem vejo o e-mail de vocês, tá? Anotaram? Tranquilo? Bom, então a gente vai ter esses encontros, né? Esse daqui será o primeiro, do Spires. Aí depois a gente terá o Explore, certo? O Pratique e por último lá o Compartilhe, ok? Antes de eu passar para as dúvidas e perguntas de vocês, eu quero mostrar algumas coisinhas aqui e daí explicar realmente algumas coisas, tá? Então, basicamente, quando vocês entram lá no Moodle, todo mundo teve acesso, conseguiu entrar, tranquilo, né? Porque já fizeram outras disciplinas. Então, vocês vão encontrar aqui, né, a plataforma. Aqui vai ter meu currículo, certo? Quem não está habituado aí com o currículo Lattes, tem a plataforma Lattes, né? Basta, se vocês quiserem conhecer o currículo dos professores que estão lecionando para vocês aí, né? Basta vocês entrarem lá e pesquisar, correto? Pesquisar lá pelo nome e tal, pesquisar pelo meu mesmo. Aí vocês conseguem encontrar, né? E abrir o currículo, ok? Então, aí vocês têm todas as informações dos professores, não sei se vocês estão habituados com isso ou não, né? Creio eu que sim, mas aí vocês conseguem já ter aí a noção e também depois ter uma certa afinidade, né, com o professor, dependendo do que vocês gostam de fazer, né, relacionado aí à especialização, certo? Bom, voltando lá para o Moodle, então, é bem tranquilinho, né, vocês são bem localizados. E aí, quando a gente acessar lá o curso, isso aqui que mudou, né, das últimas versões, que agora eles fizeram, né, por semanas, e vocês estão acostumados com isso também, né, com Inspire-se, Explore mais e o Pratique, correto? Então, está dividido aqui exatamente em 4 semanas, tá, gente? Então, as atividades vão ser passadas, começando aqui pelo Inspire-se, né? Se a gente clicar aqui, vocês vão observar ali já que vai ter o desafio, certo? A biblioteca, atividade e conversa com o professor. Basicamente, eu acho que vocês entraram aqui pelo conversa com o professor, né? Para dar o link direto, já, para a aula de hoje. Então, vamos lá para o primeiro, né? Então, aqui, conheça o desafio, que a gente coloca, então, o plano de ensino, basicamente, que vocês vão trabalhar, né? Apesar que é bem rápido, por ser só um mês, tá bem? Temos toda a parte da biblioteca, alguns livros que eu achei interessante vocês terem lá como base, tá bom? Tanto diretamente
aquele livro que a gente vai usar, né, que é o Jogo dos Discos, né, que é a Matemática na Prática, quanto outros livros de probabilidade, estatística, tá? E outras áreas também. Claro, nada impede que vocês, né, como bons professores que são, peguem outras referências, tá bem? Fiquem bem à vontade, tá? Vocês devem ter ótimas referências aí, então fiquem bem à vontade e fiquem bem livres para isso, ok? Façam assim, bem tranquilamente essa parte, tá? Aqui depois tem a atividade, né? Na atividade, essa vai ser a primeira atividade de vocês, tá? Mas como que a gente vai dividir essa atividade? Vamos dividir essa atividade já pensando lá na atividade final, ok? Então, basicamente eu coloquei aqui 2 vídeos, tá? Eu fazendo, bem mais novo, inclusive, fazendo algumas atividades experimentais, tá? Com o Jogo dos Discos e também ali com a... Esqueci o nome agora. Com O Jogo da Velha, né? O Jogo da Velha, exatamente. Obrigado. O Jogo da Velha 3D, certo? Então, basicamente, essa primeira atividade é isso que eu quero que vocês pensem, né? Pensem e discutam, né? Discutam com os colegas, coloquem no fórum, conversem com os tutores, manda mensagem para mim. Eu quero que vocês peguem alguma coisa relacionada, né? Eu até coloquei aqui que poderia ser relacionado à probabilidade estatística, geometria, tá? Eu não estou muito interessado assim no conteúdo. Eu estou interessado que vocês criem as ideias, tá? E que vocês pensem em algumas ideias para levar para a sala de aula mesmo, tá? Então, essa primeira semana, basicamente, é assim, eu tive uma ideia, mas não é para vocês já colocarem na prática, é para vocês, basicamente, descreverem o que vocês estão pensando, tá bem? Então, vocês vão, assim, descrever, professor, eu acho que se eu fizer isso com meus alunos lá da 7ª série vai dar certo, se eu fizer isso com os alunos do ensino médio, tá? Eu estou dando exemplos aqui da probabilidade estatística, mas fiquem à vontade para pegar outras coisas também, tá? O conteúdo é atividades experimentais, então pode ser voltado a qualquer conteúdo, correto? Então aqui eu coloco só 2 vídeos, tá? E aqui tem o play no envio, né? Quando vocês forem enviar atividade, certo? Então, o que vai ser cobrado de vocês? O envio da atividade, descrito, né? Claro, não precisa ser um TCC, tá, gente? Não é para fazer um monte de folha, mas também não é para escrever 3 linhas, ok? Então, pegar aí, escrever algumas coisas, relatar mais ou menos como vocês imaginam, pode ser mais do que uma atividade, tá bem? E daí vocês, depois, com o passar do tempo, vocês vão conseguir já vão pensando como que vocês vão construir isso, porque a atividade final de vocês vai ser a construção, e gravar um vídeo sobre isso, ou fazer um relato com fotos mesmo, né? Então, vocês vão poder ter essas 2 opções lá na última parte da disciplina. Ou grava um vídeo, como eu gravei ali, mostrando como que funciona, tá bem? Ou faz um relatório mesmo, tira foto, né? Então, fiquem à vontade aí também para fazer isso, certo? Aqui conversa com o professor, deixa eu só voltar aqui. E aí continua, né? O Explore também. Daí tem ali explorando o jogo dos discos e atividade, que é para vocês fazerem uma atividade também, né? Desenvolver lá a atividade 3, 4 e 5, né? Das páginas. Então, essa aqui é bem tranquila, é uma atividade direta, não tem muito segredo. O Explore Mais, também a gente vai trabalhar no mesmo formato, né? E a atividade descrever sobre a pergunta, qual que é a importância, né? O que vocês acham, qual que é a importância de abordar? Primeiramente, a parte experimental, ou seja ela por meio de jogos, seja ela qual for, né? E depois vocês aplicarem a teoria, tá? Então, quero que vocês sempre pensem nessa inversão. E, às vezes, começar com um jogo, com um experimento, e pode ser até com um programinha de computador, alguma coisa que de lá vocês tragam depois a teoria, ok? Não quero primeiro a teoria, depois vou praticar. Não, quero o oposto, certo? A partir daquele experimento que vocês comentem como que será, então, a abordagem da teoria, tá? Vocês como professores mesmo escrevendo, tá?
pode ser uma descrição breve, mas que dê para uma terceira pessoa, no caso, os tutores, e eu pegar lá e poder entender qual que seria a dinâmica da aula de vocês. Tudo bem? E aí sim, lá na última parte, né, que é o pratique, aí sim a entrega final, né? Então, no primeiro momento, vocês vão pensar, no segundo, vão descrever essa atividade, no segundo momento, vocês também vão ali ter uma relação mais direta com o jogo dos discos, né? E depois vocês vão, então, responder essa pergunta, se é viável, né, fazer isso, tá? Primeiro fazer a parte experimental, depois a parte teórica, né? Como fazer isso. E depois vocês vão somente juntar tudo isso, né? Que é a parte final. Então, pode ser gravando um vídeo, falando, pode ser um relatório, escrever lá no Word, né? Depois gerar um PDF com fotos, tudo mais. Vocês realmente criando ali o experimento. Perfeito? Bom, gente, eu acho que da minha parte, por primeiro momento, é isso, tá? Nas demais semanas, eu vou estar aqui mais para auxiliá-los, tá bem? Então, professor, eu não tenho muitas dúvidas. Tudo bem, ok? Entra aqui, participa um pouquinho e fique à vontade para sair, tá certo? Então, o meu intuito aqui não é ensinar vocês da aula, não é nada, é ter uma abordagem, ok? Um pouquinho diferente. Provavelmente vocês já aplicaram essa abordagem em algum momento, né? Então, somente isso, tá? Agora eu abro para as dúvidas e perguntas. Fiquem à vontade para me perguntarem o que quiserem, tá? Fique à vontade, Pedro. Tá bom. Professora, a atividade, então, é importante que seja a mesma, agora até o final, ou eu posso fazer uma agora e depois a final ser outra atividade? Por exemplo, eu imagino uma atividade e no decorrer do meu estudo eu percebo que talvez não tenha tanto potencial, ou eu quero mudar a atividade, eu posso, ou é interessante que seja a mesma? Perfeito, você pode sim. Essa primeira semana, basicamente, é para que vocês pesquisem, encontrem, vocês vão encontrar várias ideias, né? Aí uma, duas, três. Se vocês quiserem colocar as duas, as três, pode colocar, não tem problema algum, tá? Okay. Mas vocês podem mudar sem problema nenhum. Ok, muito obrigada. Só que o grande problema é chegar lá na última semana e mudar. Então, na segunda semana, porque é só um mês, né? Então, na segunda semana, vocês já conseguem ter, não, acho que isso aqui não vai funcionar, não vai funcionar. Às vezes, vocês vão levando duas atividades em paralelo, chega lá no final. Quem conseguir aplicar isso com os alunos, seria bem interessante, bem legal, vocês tirar foto com os alunos aí de vocês, tá? Às vezes, casa um conteúdo aí que vocês estão lecionando, tá bem? Tá certo, muito obrigada, professor. O Glauber perguntou ali quanto tempo. Glauber, não sou eu que corrijo as atividades, tá? São os tutores. Mas, então, eu vou ficar te devendo essa resposta aí, certo? Fique à vontade. Professor, eu queria saber a respeito também, as nossas aulas a princípio estão só na quinta, então? Tem um dia na sexta-feira. Uhum. Dia 10. Isso. É porque eu também atuo dando aula à noite, sabe, aqui no Colégio Dinâmico, aqui de Irati. Sim. E daí é mais para eu poder programar meus horários, eu até consigo trocar a carga horária, se for preciso, mas para acabar não perdendo a aula. Basicamente, assim, eu vou estar comentando e auxiliando vocês, né? Então, vocês vão surgir semana que vem. Quem vai levar a aula é vocês, né? Então, vocês que vão dar as ideias, vão comentar, isso aqui, professor, legal, eu pensei nisso, pensei naquilo, tá? Então, sempre vocês vão estar, vão começar hoje e vão entregar. Aí, vocês vão ir comentando comigo. Perfeito? É que ontem, foi comentado na reunião de ontem a respeito, né,
para ser confirmada a presença seria nesses encontros, né? Sim, aham. Então é mais para não ter que eu ficar pegando atestado para justificar que eu estava. Perfeito, perfeito. Sem problema nenhum. Tá bom. Obrigado. As atividades são para entregar sempre durante a semana, tá? Então, os prazos são sempre de uma semana e a última atividade lá é sempre na última semana, né, que a gente tem um encontro, certo? Então, sempre vocês vão ter uma semaninha a mais aí. Do nosso último encontro, mais uma semana. Creio que está aberta já. Pô, professor, porque eu vi lá no Moodle e a gente não encontrou a nossa tutora e tá lá especificado que a gente só pode responder o fórum quando tiver o polo tiver o nosso polo e a nossa tutora. E eu não vi, então acho que não tá aberto pra gente, né? Tá, qual que é teu polo, Glauber? Guarapuava, eu acho que é isso. Guarapuava? Isso. Ok, eu vou mandar uma mensagem para a coordenadora para ela verificar lá, ok? Eu não tenho acesso direto lá, mas eu vou pedir para ela verificar. Beleza, porque eu vi que tem data e algumas próximas, umas um pouco mais distantes, só que não tem essa parte do fórum, né? Aí não dá para fazer. Eu Ah, entendi. sim. Até está aqui, deixa eu ver se onde ele está. Aqui está as atividades experimentais. Tem os 2 vídeos e tem também o. Aqui está os polos, ó. Guarapuava. Primeiro. Não sei se você tem acesso a essa mesma página, mas tem 3 comentários já dos teus colegas aqui. Então, dá uma olhadinha lá, fazendo favor. Não, professor, mas é a parte 2. Eu tô falando da parte um da disciplina. A parte 1. Licença um pouco, professor. Eu sou a Sim, tutora do Polo Guarapuava. perfeito. Então, a disciplina vai abrir dia 31 para eles, a parte um. Por Como eu isso. havia comentado, só está aberta a parte 2 mesmo. Então, Professora, muito obrigado, tá? Nada. então esclarecido. Obrigado, Elisângela. A parte 1 não está. Agora que eu li. Perfeito. Isso, para essa primeira semana vocês vão discutir as ideias e vão postando lá, vão colocando lá no fórum, vão discutindo, vão tendo as ideias, pode ir comentando com relação aos outros colegas também. Perfeito? Então é mais uma interação entre vocês sobre as ideias. Mais alguém, gente? Não? Então, da minha parte é isso. Os tutores, por favor, se puderem ficar um pouquinho no final para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Da minha parte, Valeu, professor. Boa noite. estão dispensados, só não sei com as tutoras aí com relação à presença daí. Ok? Pois é, como é isso de presença? A presença é só um formularinho que a gente envia e daí vocês preenchem lá com o nome de qual polo pertencem. Já está no chat, né, o formulário. Pois é, mas eu cliquei agora e não abriu para mim.
Eu acabei de clicar no link, ele tá abrindo. Confiram lá se é o Foi e-mail, às vezes. redirecionado e abriu. Está Muito obrigado. abrindo, professor. Pode perguntar aí quem levantou a mão. Professor, fui eu. É que eu estava vendo um pouco sobre quando eu estava fazendo minha graduação ainda, eu cheguei a trabalhar um pouco com modelagem matemática. Sim. E eu queria saber se às vezes algo que a gente já utilizou pode ser aproveitado ainda ou prefere que tenha uma ideia nova ainda a ser aplicada? Não, pode ser aproveitado, não tem problema nenhum, tá? Eu estou mais interessado ali na prática de vocês mesmo. Então pode ser interessado. Pode ser reaproveitado, né, no caso. Tá bom, então. Obrigado. Já marquei presença, pode sair, então? Sim, senhor. Tá, obrigado. Boa noite para vocês aí. Boa reunião. Boa noite. Boa noite, obrigada, professora, obrigada, tutoras. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite, professor Otair. Boa noite aos demais colegas também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim, Thiago? Professor, eu como moro em Guarapuava e sei Sim. onde fica onde o senhor fica ali, né, no CDTEC, posso também tirar algumas dúvidas, pedir alguma ajuda pessoalmente? Pode. Só você tem que me mandar e-mail para marcar horário só, senão você não vai me encontrar lá, tá? Porque... Isso que eu ia perguntar daí, qual que é os horários de atividade, o senhor tem disponível lá, já tem meio certo? Meus horários estão muito por semana a semana. É interessante, então, você me mandar um e-mail para confirmar, sabe? Porque eu tenho outras atividades também na Federal do Paraná. Eu tenho uma orientação lá né? E a gente tem marcado reuniões meio seguido, então tem que... E às vezes eu tenho que ir para Curitiba também. Então é mais fácil você me mandar para a gente combinar mesmo. Entendi. Então tá bom. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Luana, fique à vontade. Professor, o meu caso é assim. O meu RA não foi liberado ainda, sabe? Por causa da dependência na documentação. Aí eu já enviei tudo e ficou deles analisarem, sabe? Perfeito. Aí a moça falou para mim participar das reuniões, a mesma coisa. Daí é assim, ali na lista de presença, tá perguntando qual que é a tutora ou tutor do polo de Guarapuava, daí é a Elisângela, no caso? Isso, pelo que eu entendi, sim, é Elisângela. Ah, sim. Então, beleza. Tá aqui Era o só nome isso dela. que eu queria ter perguntado. Ok? Ok. Obrigada. Por nada. Professor, se o senhor quiser parar a gravação da aula. Ah, verdade, senão vai ficar aqui. Obrigado.